Pessoal, quero trazer um outro tema com a nossa reportagem. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, recebe lideranças indígenas no Palácio da Justiça. Quem acompanha essa história é a Marília Ribeiro, porque há uma dificuldade em chegar a um consenso depois da aprovação que foi feita no Congresso, com a decisão que já tinha sido tomada ali no Supremo Tribunal Federal. Aí se busca um meio de caminho, mas as lideranças indígenas não querem isso. Fala aí, Marília Ribeiro. Oi, Evandro, boa tarde. Pois é, né? Essa reunião está acontecendo neste momento aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela acontece também logo após o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinar portarias sobre demarcação de terras indígenas, né? Ele está reunido neste momento com lideranças indígenas Munduruku. E essa reunião ele trouxe aqui para o Palácio da Justiça justamente para poder tratar e acompanhar as principais demandas do grupo. Essas demandas serão apresentadas por essas lideranças e, além disso, ele também quer monitorar as políticas de proteção e segurança pública dentro desses territórios que já são ocupados por esses indígenas. Evandro, essas portarias que eu acabei citando no início da nossa conversa, ela abrange, né, ela demarca 3 terras indígenas, sendo elas de Moró, Cobra Grande e Apicá do Pontal e Isolados. Juntos, todos esses territórios, eles abrigam 1.250 indígenas de 6 etnias, entre elas a Munduruku, que está neste momento com o ministro da Justiça, trazendo essas demandas das suas terras, né, o que eles necessitam e também segurança, ações voltadas para a segurança pública dentro dessas terras indígenas. O encontro começou agora, Evandro, e aí todas essas demandas serão apresentadas e a gente vai conhecendo aos poucos quais são essas demandas e também qual a solução que o Ministério da Justiça vai poder passar para esses indígenas Munduruku, Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Marília Ribeiro? Deixa eu já trazer esse assunto e depois contar também um pouquinho de um desdobramento que está acontecendo. Ô, Fábio Piperno, houve a aprovação no Congresso que delimita, então, o marco temporal. Com o Supremo Tribunal Federal já tinha um entendimento diferente. Agora eles estão buscando um consenso, um caminho que possa atender a ambos os lados. Só que os indígenas não querem que isso aconteça, eles querem que se exclua a tese de marco temporal e que se mantenha aquilo que lá atrás foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Como que se chega a um consenso com tamanha discussão e divergência, incluindo poderes legislativo e judiciário neste caso? Eu acho que a tese do marco temporal ela nunca mais vai ser excluída. Por mais que possa ter uma série de, divergência em relação a ela, o fato é que ela vigorou durante um bom tempo, depois ela foi reafirmada lá pelo Congresso, o presidente vetou, o veto caiu, o STF acena com mudança e tal, mas a verdade é que pelo menos uma grande parte do que vigorou até agora vai ser mantido. O que eu acho que exatamente a parte em que cabe mais contestação, e certamente esses indígenas estão reivindicando isso também, em várias questões, digamos, pontuais, não contempladas pelo marco temporal. Então, vamos lá. Uma determinada tribo, um determinado grupo ocupava uma área lá em 1970. Depois ele foi expulso. E aí, no momento da aprovação do marco temporal, ele, até por ter sido expulso, ele não ocupava mais essa terra. Mas aí, por algum motivo, ele voltou. Muito bem. Como é que se vai definir a propriedade disso? Então, veja, há questões que elas não vão ser pacificadas com muita facilidade, não. Aqui em São Paulo, por exemplo, se conseguiu, o ITR aprovou aí, ano passado, né, aquela decisão em que ele permite a posse, permite a regularização de propriedades que foram ocupadas nas últimas décadas, mas que não tinham exatamente a sua posse muito bem definida. Ou seja, então, quem já está ocupando paga lá um percentual sobre o valor de mercado daquela propriedade e passa a ter a posse definitiva. Então, foi uma forma de se pacificar essa questão, concorde-se ou não. Agora, há disputas pelo país todo. Então, eu acho que não dá para estabelecer uma regra comum. Então, eu sei que, por exemplo, conheço disputas
no Paraná, no norte do país. Então, aí, Evandro, eu acho que vai ser necessário, sim, uma investigação melhor para se apurar como é que foi todo o histórico de ocupação desses territórios em disputa. Exatamente. Eu quero até trazer uma camada também dessa história, né, que é uma manifestação que foi feita. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a APIB, fez críticas ao relator da ação, que é o ministro Gilmar Mendes, em Nova York, onde acontece a Assembleia Geral da ONU. Um grupo de indígenas fez uma projeção de imagens de Gilmar Mendes e mensagens contra o marco temporal ali na cidade. Nas projeções eram exibidas mensagens como: marco temporal é seca, marco temporal é fogo, demarcação já. E Gilmar Mendes suspenda a lei do marco temporal. Essas projeções foram feitas tanto em inglês como em português. Como é que você avalia essas manifestações, hein, Alan Gani? Olha, eu fico impressionado o poder econômico desses indígenas, né? Lá em Nova York, fazendo, né, uma projeção com uso aí de equipamentos sofisticados, então parece que são tão pobres assim, tão miseráveis assim, né? Algo a ser estudado em relação a isso. Agora, veja o que essa questão trouxe. Então, será que colocar de novo na mesa o marco temporal, que já estava pacificado, aliás, já estava pacificado na Constituição de 1988, e depois aquelas áreas em litígio, houve uma segunda pacificação pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, reafirmando o que já estava na Constituição de 1988. Aí sabe lá Deus por quê o próprio Supremo muda de entendimento e aí anula, né, aquele marco temporal aprovado, e aí o Congresso tem que reafirmar o marco temporal. Então, será que essas idas e vindas, né, será que todo esse processo, essa insegurança jurídica não abriu um precedente para que esses povos indígenas agora entrassem em litígio e brigassem por algo que já estava pacificado? E talvez esse processo daqui para frente se intensifique ainda mais, porque agora, se valer de fato o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Brasil inteiro passa a ser uma área de litígio. Por quê? Porque em algum momento já passou um índio por aqui. O que você acha, Zé? Essa é uma história longa. Vou contar aqui uma história. Eu durante o processo constituinte, em 86, né, a Constituição de 88, teve um período de constituinte. Eu conversava muito, a gente almoçava no bandejão da Câmara com Ailton Krenak. Ele hoje é chique, uma celebridade da Academia Brasileira de Letras e tal. E lá ele dizia umas coisas que me encantavam assim, do índio. Ele dizia, olha, comemorar 400 anos de descoberta do Brasil, de não sei o quê. Ele fala assim, o índio não sabe de anos, de tempo, de quantidade. Índio tem uma canoa, duas canoas e muitas canoas e pronto, é outro mundo, outro universo. E ele me contou a história que é a maior verdade. Era naquele momento o debate sobre a demarcação de terras indígenas. E ele dizendo, o Brasil não foi descoberto. É verdade. O Brasil já existia aqui. Chegaram os portugueses aqui, né, com suas caravelas. O Brasil já existia. E ele disse, é como se hoje, na Avenida Paulista, descessem 3 naves espaciais e falassem, nós estamos descobrindo aqui o Brasil, né? E descessem da nave espaciais seres extraterrestres que entregavam um chip e diziam, nada de Bíblia, esse Deus seu não existe. O nosso Deus é esse aqui, o Deus do chip, né? Escravizasse e tal e tal. Esta é a história. Mas isso é passado. Isso já foi pacificado, né? Qual é a área indígena? É o Brasil inteiro. Só que isso aí passou tanto tempo que o Brasil também é meu. Eu sou povos originário. Meu pai é brasileiro, minha mãe, minha avó, todo mundo. Então, todos nós somos povos originários. Nós somos brasileiros. Essa realidade, essa verdade de que o Brasil não foi descoberta, ficou para trás. E a Constituinte de 88 definiu em letras, definiu em lei o que aconteceu.
Essa é a realidade, nós temos que viver o que a Constituição manda. Houve lá atrás, isso houve, tudo era terra indígena. Mas não é mais, assim como um prédio que era do seu avô, não é mais seu, porque vendeu lá atrás. Então é nova realidade. E a nova realidade é imposta pela Constituição de 88. Eu não entendi porque os ministros do Supremo não entenderam que a Constituição diz isso, porque lá é muito claro. Você entendeu, Segré? Entendi, concordo. Artigo 231 da Constituição Brasileira de 1988. Eu venho meio que ser um colonizador, porque meus pais e meus avós não eram brasileiros. Mas mesmo assim tem que respeitar a Constituição. E o que diz na Constituição? Que qualquer terra ocupada pelos indígenas até outubro de 88 e qualquer terra que esteja sendo pleiteada pelos indígenas até outubro de 88 faz parte do marco temporal. O resto não. O problema é que quando o Poder Executivo não gosta de alguma coisa do Poder Legislativo, ele faz o veto. E quando o Congresso derruba o veto, o Supremo Tribunal Federal é acionado. E aí em que termina? Ninguém sabe, porque até o próprio Supremo Tribunal Federal modifica a sua própria interpretação de anos anteriores. O Alan Gani falava muito bem, 2009, estamos em 2024, pouco tempo passou, mas aquilo que estava valendo agora não vale mais. E isso se chama insegurança jurídica. Imagina alguém querendo comprar terras para produzir, seja para reflorestação inclusive, e vem e fala, toma cuidado, porque se o dia de amanhã vier a reivindicar essa terra os indígenas, corre o risco de você perder essa tua terra. Quem vai investir? Ninguém. Só um comentário para Alan Gani. Colocar no telão do Times Square nos Estados Unidos, em Nova York, não é muito caro, não. Eu já estou pleiteando aí para colocar a minha foto com a do Piperno e um coração no meio por pouquinho mais de $50. Que foi, Piperno? Não, é exatamente isso. O Segré agora completou dando o preço. No final do ano, Segré, um grupo de torcedores palmeirenses colocou lá algo, então acho que pagaram $48, alguma coisa assim. Um preço assim. Mas a viagem para Nova York é cara, né? Enfim. O show vai sempre. Eita!